Bem-vindos ao MR Podcast. Aqui revelamos os segredos por trás dos negócios de sucesso. Eu sou Marina Rotella, sua mentora de negócios, e hoje você vai se inspirar com histórias reais e estratégias transformadoras. Sejam muito bem-vindos ao MR Podcast. Hoje temos uma convidada super especial. A Areta está aqui com a gente. Areta, quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade para vir aqui, para falar com as pessoas que estão ouvindo a gente. E eu quero que você se apresente, conte quem você é, o que você faz, para as pessoas te conhecerem melhor. Marina, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com você. Você faz parte de toda essa minha trajetória. Eu sou Areta Galhardi. Muitas pessoas me conhecem como Areta Organizer. E eu fiz essa transição de carreira. Hoje eu trabalho mais voltada para o segmento materno-infantil. E ele é um segmento complementar à organização. Então, basicamente é isso. Eu trago esse suporte, essa estrutura com fluidez para mulheres que estão transitando nesse lugar de maternidade, de profissão, enfim, para ajudar que todas nós consigamos nos realizar, né? Que legal. Areta, agora uma pergunta assim, o que te motivou você a começar a ser organizer? Teve você a empreender, né? Porque eu acho que isso é muito legal. Teve algum momento decisivo ou algo que te inspirou até essa transição? Olha, Marina, quando a maternidade para mim foi um divisor de águas muito grande, Tá bom. né? Primeiro porque o meu filho nasceu na pandemia, Uau. né? A pandemia me pegou, na verdade, no meio da maternidade, eu estava Tá. com 5 meses quando deu o lockdown. E Que susto, hein? foi um susto. Meu Deus. Um susto no âmbito geral, porque além da surpresa que meu obstetra, quando eu estava com 7 meses, ele pegou Covid e foi um nível gravíssimo. Ele só saiu da internação depois que o Gabriel já tinha até nascido. Meu Deus. Então, assim, foi um período bem intenso. Porém, um período onde eu também trabalhei muito. Na época, eu trabalhava na empresa dos meus pais e eu assumi a empresa justamente no período da pandemia, com 60% menos de faturamento, com tudo que estava acontecendo. Mas na época é um negócio que fazia sentido continuar aberto durante a pandemia, foi considerado um serviço essencial. Então, não podia parar de trabalhar. Tá. E só que quando o Gabriel nasceu, veio a parte da maternidade que geralmente é um pesar para muitas mães. Por quê? Eu precisei de fato parar de trabalhar. Sim. Não tinha creche aberta, não tinha nada disso aberto. E eu precisei abdicar do meu lado profissional para poder optar pela maternidade. Sim. E daí, eu e meu marido já vínhamos conversando de nos mudar no Rio de Janeiro. A gente tinha a intenção já de vir morar no interior. Era um estilo de vida que eu procurava. E as coisas foram acontecendo, a pandemia passou. E aí foi muito engraçado que assim que saiu no noticiário que as creches poderiam ser reabertas, foi perto do Natal, se eu não me engano. Ou perto do Réveillon, eu acho. No primeiro dia útil que as creches reabriram, eu estava na porta para conhecer a creche. Porque toda aquela parte profissional que eu sufoquei minha, já estava pulsando muito para voltar. Legal. No entanto, quando as coisas têm que acontecer na nossa vida, não adianta a gente querer postergar, né? A vida vem e parece que dá um empurrão na gente, joga a gente para frente e não tem jeito. E aí o meu marido recebeu uma proposta para vir para São Paulo. Nossa, que legal. E ele falou: e aí, vamos, não vamos? Eu voltaria a trabalhar, eu já não trabalharia mais com meus pais, a gente já tinha tido uma conversa, eu já queria seguir por outros caminhos. E quando veio essa proposta do meu marido vir para São Paulo, eu optei por, de fato, não me recolocar no Rio de Janeiro e vir para cá e ver o que ia dar. Assim que a gente chegou, né, teve toda a adaptação de filho, de marido, aquela história toda. Né? E aí aqui eu tive um conhecimento real do que são mulheres ajudando mulheres. Que legal. Sabe? Na escolinha onde eu matriculei meu filho, eu fiz diversas amizades com outras mães. E uma das mães, ela tem uma agência de publicidade aqui em São Paulo. Ela é voltada para a produção de eventos corporativos. E ela foi a primeira pessoa depois da maternidade que me estendeu a mão e falou para mim, cara, vem que você tem muito potencial. Oh, que legal.
E era um período que eu já meio que não estava acreditando muito em mim. Eu já estava muitos meses sem trabalhar, aquilo me afetou demais. Demais. Eu trabalho desde os 18, então eu gosto. É, uma verdade que eu trago comigo é: eu não abrir mão do meu lado profissional, eu manter a minha profissão, de fato faz com que eu seja uma mãe melhor. Que legal, Areta. Sem Obrigada por dúvida. compartilhar isso com a gente. E daí, começou tudo a dar muito certo lá na produtora. E aí eu comecei a ter que me ausentar demais. Só que meu filho tinha 1 ano e meio. Nossa, e como tudo vai sendo rápido, né? Pois é. E também, né, depois de estar enclausurada em casa na pandemia, quando eu voltei a trabalhar, você volta com aquela vontade, né? De conquistar o mundo. E aí começou tudo a dar muito certo, eu comecei a ter que viajar demais, fora que trabalhar com produção, né? Mesmo sem ter que viajar, já é uma coisa muito agitada. Eu já estava saindo e não via meu filho acordar, eu já estava chegando, meu filho já estava dormindo. Sim. E aí, mais uma vez, eu e meu marido precisamos conversar e ver o que a gente vai fazer. Aqui Claro. a gente não tem uma rede de apoio familiar, Sim. porque a nossa família está toda no Rio de Janeiro. E aí a gente pensou, bom, e agora? O que a gente vai fazer? A gente vai pedir para alguma avó vir morar aqui? E isso calou muito fundo dentro de mim, porque eu pensei, se eu trouxer alguma avó para morar aqui, para ficar com meu filho enquanto eu estou trabalhando, eu estou repassando a educação dele para outra pessoa. Interessante. Só que isso também batia muito de frente com o fato do que eu gostaria de deixar para o mundo. Sim. Sabe, desde que meu filho nasceu, foi uma coisa que me chamou muita atenção. É o que eu quero deixar para o mundo. Total. Sabe? Então, aí a decisão partiu de mim e eu parei de trabalhar novamente. Foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida. E você escolheu, né? Eu escolhi. Eu nunca achei que eu chegaria a esse ponto, sabe? Sim. Porque da primeira vez quando eu parei devido à pandemia e à gestação, foi muito difícil para mim. Sim. Foi muito, muito, muito difícil. Mas quando chegou nesse ponto, eu consegui escolher. Sim. E aí eu escolhi não seguir com a produtora, apesar de estar, na época estava tudo dando muito certo. E eu parei e falei, agora, o que eu vou fazer? Sim. Nisso, eu encontrei uma outra mulher, uma outra mãe, também da escola do meu filho. A maternidade me trouxe amizades incríveis. Que legal. E descobertas incríveis, sem dúvida. E eu não sabia que essa minha amiga estava pensando em abrir um negócio dela. Ela trabalhava, ela era do corporativo também. E ela tem um olhar de desenvolvimento pessoal, de transição de carreira. E eu não sabia disso. A gente, né, conversava, tinha uma vida, a nossa relação era totalmente voltada para amizade, para filhos, não tinha um cunho profissional. Até que ela virou e falou pra mim, ela falou, tava conversando sobre ter parado de trabalhar, o que eu ia fazer, como que eu ia resolver isso, né, pra conciliar tudo, sem ter uma rede de apoio aqui. E aí ela falou pra mim, ela falou, nossa, mas você nunca percebeu que você é organizer? Aí eu, como assim? Eu sabia o que era organizer. Sim. Né? Eu tenho uma tia que há muitos anos atrás, eu era, sei lá, eu devia ter meus 20 anos no máximo, ela se tornou organizer. Mas eu nunca tinha pensado nisso pra mim. Apesar de eu sempre ter sido muito organizada, de eu sempre gostar muito de organização. E aí é quando a gente descobre o que é vocação, o que é fazer o que ama, né? Porque quando essa minha amiga chamou a minha atenção para essa parte empreendedora, eu primeiro falei, não, isso não tem nada a ver comigo. E ela me deu um curso de presente. Uau! Da Casa com Vida, da Micaela Góes, da Ivana Portela, que são, assim, old school. São precursores da organização. E eu comecei a assistir esse curso e aí eu comecei a ver, Marina, que na verdade, já há uns 9 anos ou 10 anos no Rio de Janeiro, na verdade eu já trabalhava como organizer. Só que eu não tinha esse nome organizer, eu tinha aquela coisa assim, eu me mudei para um condomínio que tinha, eu casei e mudei para um condomínio que tinha sido lançado. E aí fui conhecendo pessoas e naquela de arrumar o apartamento, ajuda aqui, dá dica pro outro, e comecei a ajudar umas amigas, e a minha irmã também comprou uma casa, eu ajudei minha irmã a organizar. E daí, conforme foi passando, eu fui assistindo o curso e essa minha amiga conversando comigo, foi passando todo um filme na minha cabeça, que na verdade
Eu já trabalhava com organização há uns 9, 10 anos. Que legal. Só que era um hobby. Era um a mais, era um plus. Não era, de fato, a minha profissão. Porque eu era do corporativo, eu era voltada para desculpa, para novos negócios, para vendas, com formação em publicidade, gestora de marketing, sabe? Então, era sempre voltado para esse outro lado. E aí eu comecei a olhar para trás e falar, gente, na verdade isso acontece muito antes, Sim. né? E daí eu fui me aperfeiçoar nesse quesito de organização. E muitas pessoas falavam para mim que, organizer, e aí são os obstáculos que a gente encontra no meio do caminho, né? Organizer é uma faxineira de luxo. Organizer é igual cachorro de madame, sabe? Só quem tem muito dinheiro que contrata isso. E aquilo, em certo ponto, me incomodava. Sim. E eu comecei a estudar cada vez mais. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar. E aquilo calava fundo dentro de mim. Eu falava, não é só isso. Sim. O que acontece que as pessoas falam isso pra mim? E aí eu conheci você. Conheci a sua mentoria. E a gente conversando foi exatamente o que você falou pra mim, Areta. Na verdade, essa profissão organizer, ela é nova para todo mundo. Pra todo mundo. E aí você precisa educar. Você precisa fazer as pessoas entenderem o que é isso. E de fato as pessoas não entendiam. Não. Ainda não entendem muito, né? Ainda não entendem muito. Mas aos poucos as coisas Tá estão melhorando. mudando. Sim. E daí, Marina, estudando cada vez mais, me desenvolvendo na mentoria, eu fui entendendo que empreender, na verdade, não é. Nossa, eu comecei uma empresa e eu sou uma mulher de sucesso. Sim. Eu comecei a entender que empreender é um caminho que a gente precisa trilhar. Sim. E aí, nesse tempo, como minha principal profissão, nesse 1 ano e meio que eu tô como organizer de fato, eu falo que organizer de fato, né, porque virou, sim, a minha principal profissão, eu consegui separar a areta pessoal da areta organizer. Que legal. E esse foi o maior insight que eu tive fazendo a mentoria com você, porque não é um bico, não é uma coisa que você faz para eu ter uma ocupação porque eu não faço nada. Sim. Não, a gente faz muito quando nós somos mãe, esposa, filhas, amigas, a gente faz muito. Só que eu comecei a entender que eu tinha que me enxergar como empresa. Sim. E esse insight, a mentoria me trouxe e daí veio uma clareza muito grande. Sim. Porque eu falei, nossa, então, peraí, tudo aquilo que eu fazia quando eu era do corporativo, todas aquelas metas, porque assim, eu era a louca eu adorava atingir meta, receber premiação, sabe? Eu adorava. Eu falei, peraí, agora tá na hora de eu fazer isso por mim. Sim. E daí eu comecei a pegar foi um outro insight também muito bacana, que eu acho que acontece com muitas mulheres quando empreendem, é o seguinte: eu comecei a empreender como organizer. Nossa, eu não sei nada. Eu me sentia assim. Eu não sei nada, eu comecei do zero, eu não sei nada. Não, eu tenho uma bagagem de 20 anos no corporativo, que é isso que me traz todo o suporte para ser uma empreendedora. Total, só soma, né? Não tem a vida, ela soma, né? Então, e são insights de fato que a gente precisa enxergar no caminho e que faz toda a diferença. Toda. Que legal. E Areta, nessa sua jornada, a gente fala muito aqui no podcast que todo mundo tem dificuldades e a gente tem que, óbvio, trazer a sua história para mostrar que você também teve dificuldades, superou e também estratégias. Mas você conseguiria compartilhar com a gente alguma dificuldade que você teve, que você superou, para que às vezes a pessoa está passando por esse momento ou ela fala assim, a Areta tá aqui, deve ter sido tudo mil maravilhas, né? Não foi. Com certeza não foi. E não é de ninguém, né? Não é de ninguém. Eu acho que a gente tem uma jornada aí que com altos e baixos, e com desafios e com superações. Tem algum desafio que você passou que você poderia compartilhar com a gente? Marina, hoje eu enxergo como o maior desafio de todos foi essa parte da mentalidade. Legal. Sabe? Porque é uma transição. Então, assim, a mentalidade foi um dos principais
de eu enxergar a mulher de negócios. Eu não enxergava a mulher de negócios. E então esse foi um dos maiores. O segundo foi entender que a gente vai encontrar muitas pessoas que vão dizer que a gente não vai dar certo. Sim. E a opinião das pessoas é só a opinião das pessoas, mediante as referências e as verdades que ela tem da vida dela. Com certeza. Isso para mim foi um desafio muito grande. E eu acho que o terceiro maior desafio foi entender que quando a gente aparece como nosso negócio, a gente precisa de fato entender, dividir a vida pessoal da vida profissional. Sim. Porque não é porque hoje o meu escritório é na minha casa que não tem seriedade no meu negócio, que não tem divisão. Sim. Disso da mulher, da esposa, da mãe e da profissional. Sim. Sabe? Aparecer, colocar o rosto para todo mundo ver, né? E eu ser o meu produto foi muito difícil. Muito difícil. Sim. Mas hoje você já tem bem mais, dá pra ver, né? Eu acompanho você e você já dividiu muito melhor isso, né? Muito melhor, com certeza. Assim, eu acho fundamental. Foi um caminho de muito aprendizado, sabe? Sim. Quando você me convidou para vir aqui, eu fiquei pensando assim, gente, o que eu vou falar? E aí você começa. Eu comecei a pensar numa série de coisas que eu queria falar, e aí eu não tô falando nada do que eu pensei antes, Normal. porque vai acontecendo, né? Mas assim, Marina, o que para mim foi muito importante foi me municiar de estrutura. Legal. Sabe? E aí, cada vez mais eu vejo que o segmento que eu decidi seguir, que eu decidi criar a minha empresa, realmente faz todo sentido com o meu propósito de vida. Sim. Né? Então, por exemplo, eu aprendi a não... Porque quando você é do corporativo, você olha para a concorrência como uma comparação, porque você tem metas a atingir, né? Então, metas de vendas, de tudo isso. Enquanto empreendedora, na mentoria, eu fui aprendendo que a minha concorrência, para mim, como empreendedora, como dona do negócio, eu preciso olhar como referência. Sim. E não como comparação. Sim. Porque cada pessoa vai oferecer um serviço. Vai. Então, quando você começa a olhar para a sua concorrência como referência, você fala, nossa, mas ok, ela trabalha dessa maneira e eu trabalho dessa. Sim. E aí se torna mais leve, digamos assim, porque você não precisa oferecer um serviço igual ao outro. O que te diferencia no mercado é exatamente a sua maneira de trabalhar. Total. E Total. cliente vai ter para todo mundo. Vai ter cliente que vai gostar de você, que vai gostar de mim e que vai gostar de outras pessoas. Sim. Sabe? Então, não é uma disputa leonina da coisa, Não. sabe? E nem deve ser, né? Outra coisa também que eu me municiei muito foi de estudo. E aí, eu me preparei muito. Primeiro eu enveredei no caminho do empreendedorismo para depois ter a clareza, né? E daí eu comecei a me organizar financeiramente. Então, uma dica que eu falo é, antes de você ir, se organize financeiramente, porque quando você segue no caminho do empreendedorismo, você precisa de um investimento, seja em conhecimento técnico, Sim. seja em autoconhecimento, né? Sim. E seja em investimento de mídias, Com certeza. Eu acho que você já até está puxando um pouquinho para minha próxima pergunta, que é quais foram as estratégias fundamentais para você crescer, né? Aqui, contando um pouquinho dos bastidores, hoje você chegou, falou que você alcançou uma meta que você queria muito, né? Sim. E a gente comemorou, tocamos sino, ficamos felizes, demos risada. Não tô grávida, não podia carregar peso, queria carregar a Areta no colo, mas não pode. Nem eu achei que eu ia sacudir o sininho com tanta força. Eu sacudi esse sininho. Libertador, é pra ser assim. E é muito gostoso, é muita alegria, a gente vibra muito, né? Eu falo que pra mim hoje, a minha alegria maior é ver a outra pessoa batendo a meta dela do que a minha própria. Eu fico mais, parece que dá mais paixão, assim, é muito bom. E eu queria que você compartilhasse, eu queria ouvir de você também. Qual que foi uma estratégia que você implementou que você falou, cara, isso aqui dá certo?
Você consegue compartilhar? Consigo. A primeira coisa que eu fiz foi eu, bom, eu entrei para mentoria porque o empreendedorismo é muito diferente do corporativo. Sim. No corporativo a gente já vem com toda a bagagem da empresa ali. Você já tem história, você já tem o desenho, você tem o financeiro, o administrativo, você tem toda Isso é uma uma estrutura. parte, né? Você só integra aquilo e tem o seu desenvolvimento ali para dar as metas para atingir. No empreendedorismo, você é tudo. Você é a CEO, você é o administrativo, o financeiro, o estrategista, o marketing, né? E no meu caso, como eu sou o meu produto, eu sou também, eu sou o produto em si. Total. Então, eu entrei para a mentoria sim, porque eu precisava de uma visão do outro lado do negócio, Sim. né? Para me estruturar. Então, a mentoria voltada para o empreendedorismo, para mim, é de fato uma estrutura. O segundo ponto foi quem não é visto não é lembrado. Total. Então, assim, eu cheguei aqui em Vinhedo, eu já estava há 1 ano e meio, aqui 2 anos, e quem é a Areta em Vinhedo? Aí você fez muito bem isso, né, Arita? Eu acho que pra mim realmente deu pra ver. Você teve essa clareza de falar, eu vou fazer isso, até você dar conta. O que você fez? Não vou falar, né? Que eu sei. Essa parte eu tava da história. Pois é. Aí a Marina fez um MR Talk no portal da. Como é que é o nome? Memorial do Imigrante. Esse ainda foi o primeiro, um dos grandes, assim. Não foi o primeiro, mas foi beneficente, né? Foi beneficente. Foi pela causa do câncer de mama. E o seu dinheiro do seu patrocínio foi para ajudar essa Exatamente. causa. Todos os reais. Exatamente. E aí eu falei, bem, Vinhedo precisa me conhecer, né? Então tá tendo um evento que está movimentando a cidade, tem uma causa muito nobre que eu gosto muito, né? Além de ajudar mulheres, né? Eu vou patrocinar esse evento. E foi a primeira vez, e aí foi muito engraçado, né? Porque eu trabalhava com produção, dessa vez eu tava do outro lado, dessa vez eu era o cliente patrocinando, né? Sim. E aí foi o primeiro evento que eu patrocinei. Foi o MR Talk no Memorial do Imigrante. Foi. Um lugar icônico aqui em Vinhedo, na cidade, né? E daí foi a primeira vez que eu cheguei e falei, oi, Vinhedo, eu existo. Cara, e esse evento foi uma loucura, até abrindo parênteses. Primeiro porque a gente encontrou um monte de gente também na loucura que topou a nossa ideia e patrocinou o nosso evento beneficente. Que todos os reais, a gente tem muito orgulho de falar isso, todos, não ficou nada pra gente, foram pro Instituto e pra gente organizar um evento que a gente fez com tanta excelência, né? Um evento que foi muito incrível e sem cobrar nada dos participantes. E todos os reais dos participantes foram direto para o Instituto. Então isso é muito legal porque você já chegou apoiando uma causa, né, da cidade. Sim, e unindo o útil ao agradável, obviamente, mas não deixa de estar apoiando e ajudando, né? Sim, porque, Marina, uma coisa que eu aprendi recentemente foi aqui em Vinhedo tem um lance muito legal que acontece, que são as pessoas se preocuparem com as outras. Sim. Né? Então, teve essa causa do Instituto que você apoiou e que nós todos fomos juntos, né? É uma causa muito nobre. O câncer de mama, né? Ele abate muitas mulheres e muitas vezes são muitas mulheres que ficam sozinhas segurando essa barra, porque muitos casamentos acabam, né? E às vezes ainda tem o filho junto, enfim. Então, é uma causa muito importante. Isso foi o que mais brilhou meu olho, de poder ajudar outras mulheres. E agora, recentemente também, eu apoiei um outro evento que era voltado para... Como é que é o nome, gente? Neurodivergência. Ah, verdade. Né? É porque eu não queria falar o nome errado. Sim. E é uma caminhada que tem aqui em Vinhedo, que reúne muitas pessoas, que é do Instituto Motricitar. E ela precisava muito que essa divulgação acontecesse e que as pessoas apoiassem, porque, por exemplo, no caso, como que eu apoiei? Precisava de abafadores de som para crianças que têm muita sensibilidade auditiva. Sim. E dentro da deficiência delas, isso pode causar algum desequilíbrio, desconfortos muito graves, né?
E aí eu comecei a conversar com pessoas que eu conheço e falar, olha, vai ter esse evento, mas olha essa causa, vamos ajudar, fazer as pessoas conhecerem. E, e aí eu comecei a encontrar dificuldade para as pessoas doarem os aparelhos. Marina, quando eu fui ver o preço de cada aparelho, Uhum. eu falei, gente, tem sorvete que é mais caro que isso. Tem copinho de sorvete que é mais caro que esse valor. Sim. E aí eu, assim como foi pelo câncer de mama, eu procuro sempre ajudar de alguma maneira, porque eu acredito que tudo de bom e toda a prosperidade que aconteceu comigo, eu procuro propagar, Claro. sabe? Eu acho que esse é um fundamento, assim, que eu acho que nós, seres humanos, devíamos ter uns pelos outros. Então, eu fiz a doação para eles, desses Legal. aparelhos, de uma parte desses aparelhos, e ela falou assim para mim: me manda o seu logo para eu botar aqui no evento. E aquilo calou fundo dentro de mim. Eu falei: ah, eu posso pensar? E fui conversar com meu marido. Eu falei: nossa, mas assim, eu fiz isso tão de coração, a minha ideia não era aparecer como Areta Sim, sim. Organizer, sabe? E aí eu conversei com a Monize do Salto Coque e falei, pô, amor, o que você acha, cara? Eu não tô me sentindo muito confortável com isso. E aí a Monize falou pra mim, Areta, na verdade, o seu nome aparecer lá não vai ser a sua autodivulgação. O Sim. seu nome aparecer lá é um incentivo para outras pessoas fazerem também. Sim. Porque quando você fica no anonimato, a quem olha de fora acha que aquele evento está todo resolvido, porque não aparece nome de patrocinador, não aparece isso, não aparece aquilo. Então, o evento está resolvido, eles têm o dinheiro, eles têm a estrutura para fazer. Nossa, Areta, e é muito verdade. Porque até no meu último evento que a gente teve muito patrocinador e muito bom, e sou grata a todos sempre. Muita gente me mandou mensagem depois e falou assim: no próximo eu quero patrocinador. Eu falei: nossa, eu acho que eu vou abrir um evento de patrocinadores, porque é É, tão gostoso você ver o quanto o movimento gera movimento e uma pessoa incentiva a próxima, e a próxima, e todo mundo querer apoiar, então faz muito sentido. e principalmente, Marina, a gente fortalece os próprios negócios locais, Total. sabe? As pessoas falam, você mora no interior. Gente, interior já deixou de ser há muito É, tempo uma praça com uma igreja e uma sorveteria. sim. Vinhedo é uma cidade E com completamente profissionais viva. incríveis. Sim, com certeza. A gente está E eu no falo, maior polo a- industrial, né, e também, tem muita e gente logístico. muito boa, muito boa. Sim. E aí, assim, aí veio esse desafio da neurodivergência. E depois da Moniz ter conversado comigo, eu expliquei para a Pamela, né, que é quem organiza o evento, a caminhada da neurodiversidade. E eu falei para ela, olha, eu tava com aquela coisa meio cultural, né, que a gente traz, se você doa de coração, você não tem que aparecer e Sim. tal. E eu falei, olha, Pamela, eu tava com essa questão, mas depois de conversar com a Moniz, ela falou, mas é exatamente isso, Areta. Você aparecer me ajuda com que outras pessoas venham. Sim. E aí eu topei, coloquei meu logo lá tipo, fiquei muito orgulhosa, sabe? Porque eu falei, cara, eu tô conseguindo, através do meu trabalho, fazer o bem para outras pessoas. Com certeza. E ajudando mães, né? Claro. Porque o que toda mãe quer para os seus filhos, sejam eles neurodivergentes Sim. ou não, a gente quer conseguir oferecer o melhor para os nossos Sim. filhos, aceitação, né? Total. Então, foi muito bacana também participar desse evento. Então, voltando ao gancho inicial, né? Uma estratégia que é muito importante é, gente, se você não é visto, você não é Sim. lembrado. Aparecer, né? Apesar de eu ter essa parte mais de desafio no Instagram, né? Que eu nunca Sim. acabo Mas você tem trabalhando no essa Instagram. consciência, né? Que Mas eu você tem a também, consciência. sim. Para mim, aparecer de fato, para mim é muito difícil, né? Sim. Eu sempre fui uma pessoa muito discreta na minha vida pessoal. Então, eu tenho que cada vez mais fazer essa separação. Quando eu apareço no meu Instagram profissional, em eventos, eu sou a Areta Organizer. E aos fins de semana, com a minha família, eu sou só a Areta de sempre lá, que carioca, né? Que fala um monte de coisa, ri, conversa com a pessoa que está no semáforo para atravessar, enfim. Mas é isso. Então, uma das estratégias que eu adotei foi quem não visto não é lembrado. Sim. E eu também me organizei financeiramente de modo
que eu pudesse estudar, me especializar Muito bom. com profissionais que são referências no mercado. Sim. Por quê? Por exemplo, eu me especializei com a Fabi Bartoli, que é referência no universo de organização infantil. Sim. Eu me especializei com a Talua de Juto, que é referência, né, no segmento de Baby Shopper. Né? Ela é uma das precursoras que trouxe isso para o Brasil. Sim. E por que eu procuro sempre estudar com essas pessoas? Gente, elas trilharam um caminho, elas Sim. desbravaram um caminho. Então você quer a pessoa melhor para trazer isso para você do que Claro. pessoas com experiências que abriram esse caminho. Claro. Por exemplo, aqui em Vinhedo, você com a mentoria de empreendedorismo, você foi uma das primeiras aqui em Vinhedo. Sim. Então, quem conhece mais o comércio local, quem conhece Vinhedo na essência, como Sim. você conhece para trazer para as mulheres empreendedoras da região, Sim. sabe? Empreender no interior é uma coisa, empreender na capital é outra, Claro. né? E, Areta, hoje teria algo que você faria algo diferente se você pudesse recomeçar ou não? Ah, muitas coisas. Com a cabeça que eu tenho hoje, sem dúvida. Que legal. Sem dúvida, eu faria muitas coisas diferentes, porque tem muito ralado no joelho que a gente não precisava passar, né? É, verdade. Tem muita coisa que a gente pode se posicionar diferente, porque com a experiência a gente começa a ter outro tipo de visão, né? Sim. Então a gente consegue com certeza encurtar mais o caminho, consegue talvez agir com mais calma em outro, né? Porque a gente tem que lidar com essa euforia do empreender, Sim. do processo, do tempo que leva para a roda começar a girar por si só. Então, com certeza eu faria muitas coisas diferentes. Legal. Já já você vai falar algo para todas as pessoas, para inspirar essas pessoas. Mas antes, como a gente já falou e puxou o gancho, quero aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores de sempre que apoiam o podcast. Obviamente a Blogger BR está aqui com a gente, mas eu quero agradecer também o pessoal do Prospecção Ads, do Time Nascimento. Se você quiser alavancar, acelerar os seus negócios aí com anúncios pagos, eles são patrocinadores aqui do nosso podcast. Smart CEO, Vinha de Valinhos, um coworking que vocês conseguem aí marcar reuniões, conhecer, bem legal. Nós temos a Fabi da Casa de Ração de Bicho Mimado, também 2 unidades aqui em Vinhedo. O pessoal da Pasta Nobre, tá aí com massas deliciosas, referência 25 anos no mercado. Temos também a clínica Beleza HD para melhorar a sua autoestima, para você conhecer aí, ter essa melhora da sua autoestima. Então, quero agradecer todos esses patrocinadores que estão aqui apoiando o nosso movimento, para a gente poder contar essas histórias que são tão engrandecedoras, que a gente acredita que a vitória de um autoriza a vitória do outro. Então, prestigiem aí. E já vou aproveitar aí que estou falando, para vocês não esquecerem de seguir o trabalho da Areta, acompanharem ela, tudo que ela vem fazendo. Também deixar uma mensagem aqui para a Areta, agradecendo, falando que vocês gostaram da história dela. E a gente está com esse episódio em 2 canais, vale sempre lembrar, tanto no YouTube quanto no Spotify, para você sempre escolher o melhor canal para você escutar. E Areta, me conta, agora, se todos os empreendedores parassem para te ouvir, olha que responsabilidade, hein? O que você falaria, para marcar essas pessoas, para elas saírem diferentes de quando elas começaram a te ouvir? Olha, eu separei uma frase da Clarice Lispector. Oba! Que eu acho que faz total sentido. Gostei desse nome, hein, Clarice? Né? Juro que não foi pensado nesse aspecto. Casou. Que é o seguinte: depois do medo vem o mundo. Que legal, que lindo. E parar para pensar isso de modo bem profundo faz a gente alavancar muita coisa. Porque é um medo de aparecer, é um medo de investir, é um medo de não dar certo. Só que quando a gente vai superando esse medo, a gente vai galgando um passo de cada vez e aí a gente realmente começa a enxergar o mundo que a gente tem na nossa frente, né? Para você ver, 1 ano e meio empreendendo, Marina, nesse 1 ano e meio, bebê, né, com o meu filho, bebê, meu filho, meu marido, uma casa. Uau. E sem rede de apoio familiar por perto. E nesse 1 ano e meio eu me tornei Areta Organizer. Nesse 1 ano e meio eu fiz uma mentoria de empreendedorismo, continuo fazendo. Nesse 1 ano e meio eu patrocinei diversos eventos, inclusive o Salto Coque, que Sim, é um evento que faz toda a diferença para todas as mulheres. Fiz palestra. Verdade. Eu fiz 2 palestras. Verdade. Né? Já fiz 2, inclusive uma foi na Smart CEO. Sim.
Fiz uma palestra no MR Talk sobre produtividade feminina, uma produtividade possível. Uau! Fiz um capítulo no livro da Fabi Bartoli, o segundo livro dela, e esse, de fato, é voltado para a organização. Que legal. Né? Então, ele é um guia para todas as mães, sejam mães através da gestação, sejam mães de filhos que vieram de outras maneiras, sejam tentantes. Então, na verdade, é um guia e eu trouxe um para você, porque você faz parte também de eu ter chegado nesse caminho todo. E sou né? gestante. Estou gestante. Com certeza. Que Então, lindo. assim, foi um reconhecimento que quando veio, eu levei 2 dias. Eu nunca esqueço isso, quando eu recebi a mensagem da Fabi me convidando para escrever o capítulo no livro sobre cronograma materno, o segundo capítulo do livro, logo depois do dela. Oba. E eu levei 2 dias para entender. Foi muito engraçado. Eu passei 2 dias assim, pensando sobre aquilo. Meu marido, nossa, tá meio estranho, tá tudo bem. Eu falei, não, tá tudo bem. E sabe, ficava meio que tipo assim, gente, eu fui convidada para escrever um capítulo num livro. E depois desses 2 dias eu contei pra ele, como você me escondeu isso por 2 dias? Foi porque eu precisei processar. Sim. Sabe? Então, assim, o autorreconhecimento não é egoísmo. Não, sabe? Não é soberba. Não. O autoconhecimento, gente, a gente produz muito. Muito. E aí a gente sempre tem aquela coisa assim de eu não fiz tudo que deveria, eu não fiz o suficiente. Eu acho que você tem que pegar essa parte do podcast que a gente está gravando e toda vez que você pensar qualquer coisa, você bota no play para ver tudo que você fez em 1 ano e meio. Nossa, ainda, fora as casas que eu organizei, as listas de maternidade. É muita coisa em pouco tempo, né? Pois é, hoje eu olho para trás e falo, gente, mas nem eu achei que eu tinha feito isso tudo. É natural, né? O tempo ele tá muito relativo, né? E diferente. Tá sim. Que legal. Enfim, Marina, de verdade, o que você quer deixar pro mundo? Total. Sabe? A gente tem que parar para pensar, né? A gente tem que refletir. É muito, muito interessante. E assim, só um ponto que eu acho muito bacana trazer aqui é que eu acabei nichando essa parte da organização para o materno infantil, porque o meu propósito desse, o que você quer deixar para o mundo, é você trazer realmente mais estrutura, é cuidar de outras mulheres, para que outras mulheres possam se realizar depois da maternidade. Perfeito. Né? A gente faz isso tudo pela família, pelo filho, e eu decidi fazer pela família, pelo filho e por outras mulheres. Que lindo. Trazer uma estrutura para se autorrealizar, para continuar profissionalmente, sabe? Para realmente e é uma fase se realizar. E é uma fase de muita mudança, né? Muita. A gente nasce um filho, nasce uma mãe, né? Então, eu acho que o maior propósito do meu trabalho é esse, né? Recentemente eu atendi uma cliente e numa pós-mudança, e ela falou, gente, eu precisava disso, eu tenho um TCC para entregar, e ela tem 2 filhos, e ela que cuidou de toda a obra da casa, comprou a casa, toda a obra, e ela falou, eu precisava disso, porque agora eu preciso me dedicar para mim. Então é essa a estrutura que eu trago, são as crianças crescerem em ambientes organizados, para elas terem pensamentos organizados, sabe, para trazer um mundo com mais clareza, com mais leveza para todos, sabe? E é o que a gente vai deixar, né? Quando a gente não tiver aqui, são eles que vão seguir. Com certeza. E Areta, eu separei uma lembrança que é literalmente para você lembrar desse nosso momento. O podcast ele nasceu para a gente poder usar a sua história para inspirar outras pessoas, para mostrar como é a vida real e os desafios e o que realmente acontece. E eu acredito muito em algo que eu sempre falo para vocês, né? Que é o ser luz e sobre iluminar, que a gente está aqui para iluminar. Então casa muito com o que você acredita e o que eu acredito, eles estão de encontro, né? Acho que é por isso que a gente vai se conectando e se unindo. Então eu quero que você receba essa lembrança para que você, se você precisar sempre de uma luz ou fazer um agradecimento, você lembrar desse momento que você esteve aqui inspirando outras pessoas. Muito obrigada, Má. Eu adorei. Ainda bem com o meu nome. Vai ter seu nome. Adorei, gente. Personalizado. Nossa, adorei. Com certeza vou usar. Vai ficar lá no meu escritório. Que legal. Com certeza. E obrigada mais uma vez por você ter essa disponibilidade, esse tempo, por você estar aqui. Eu acho que isso é muito importante também para as pessoas que, de certa forma, vão usar isso para ter mais força para seguir a vida delas, para se inspirar.
Ah, Mai, eu que agradeço muito a você pelo seu carinho, por toda a força, por tudo que você conseguiu revelar, trazer de dentro de mim, que você também traz para tantas outras mulheres. Obrigada a vocês, espero que eu possa ter ajudado. Me sigam, o meu Instagram é Areta Organizer, aprendi com ela que Isso, tem que fazer o CTA. Tchau, tchau. Obrigada, gente.